O INCN exerce a administração indireta do poder do Estado e, no âmbito das suas competências, cria condições para que os operadores prestem os serviços com qualidade e segurança necessária. A Autoridade Reguladora das Comunicações promove a implantação e acesso aos serviços de internet de banda larga para conectar os não conectados. E neste âmbito, o INCM iniciou em 2018 a implantação de praças digitais para o acesso à internet de forma gratuita, quer para o público em geral, mas em particular para a camada estudantil e profissionais da educação. E porque a expansão da implantação dessas praças digitais estava a caminhar a uma velocidade aquém do desejado, quer por limitação dos fornecedores, quer pelo custo de cada uma dessas ligações, para além da má qualidade e indisponibilidade sistemática associada a essas ligações, o regulador decidiu autorizar a entrada de um operador global de acesso à internet, que é a Starlink, Importa também realçar que Moçambique foi o primeiro país africano a licenciar a Starlink na África, graças à previsibilidade, eficiência e transparência regulatórias do governo de Moçambique. E porque com a entrada da Starlink no mercado moçambicano, os custos de acesso à internet a alta velocidade serão menos caros, permitirá materializar a materialização da expansão, da implantação das praças digitais, bem como em algumas instituições do setor público de forma gratuita. Por outro lado, como forma de garantir a melhoria das competências digitais e o desenvolvimento humano, e no âmbito da celebração dos 30 anos do INCN, nós decidimos lançar um projeto de digitalização de todas as bibliotecas provinciais para melhorar o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento humano do nosso país. Nessas bibliotecas serão colocadas também vários livros, várias biografias de várias áreas do saber para permitir a pesquisa dos seus utilizadores. Gostaríamos de enfatizar que, como regulador, continuamos a envidar esforços e a desencadear ações com vista a incentivar o investimento privado no setor. À luz desse esforço, tomamos a iniciativa de tornar disponível um espectro adicional de mais 2 MHz aos operadores de telefonia móvel que existem no nosso país, para que eles passem a sua banda de transmissão dos 8 MHz para 10 MHz cada um dos operadores. Isso vai permitir que eles aumentem a sua capacidade de transmissão. Ainda no âmbito da gestão e alocação do espectro, e dada a pressão que existe sobre as frequências pelo lado dos operadores, a Autoridade Reguladora das Comunicações decidiu colocar ao dispor dos 3 operadores, em regime de aluguer, um espectro que tinha sido reservado para um potencial 4º operador. Esta medida regulatória visa garantir o aumento da capacidade dos atuais operadores e ela se enquadra na recomendação dos organismos internacionais como a União Africana das Telecomunicações e a União Internacional das Telecomunicações, que insta os Estados-membros a alocar o espectro radioelétrico de forma equitativa e adequada. Portanto, estas são as medidas que acreditamos que irão contribuir para a melhoria da qualidade de serviço prestado aos cidadãos
e com impacto no setor das comunicações. Outra mensagem que importa partilhar prende-se com a necessidade de regular obedecendo o princípio de economia, bem como o princípio de transparência, imparcialidade e isenção. É nossa obrigação defender os interesses do Estado e do público. Um aspecto a destacar é que o regulador não está no mercado para proteger os concorrentes, mas sim para proteger a concorrência, tendo em vista a garantia da estabilidade e confiança no mercado das comunicações. Nesta perspectiva, não estamos alheios ao que está a acontecer à operadora TMCell e queremos garantir que a mesma continue a operar. Se a TMCell viesse a fechar as portas, seria um mau sinal para o setor das comunicações no geral, e isso comprometeria a estabilidade do setor das comunicações e tornaria o mercado pouco atrativo ao investimento. Por outro lado, a TMCell é uma operadora pública, por isso temos que garantir que ela opere obedecendo às regras de ambiente de concorrência e que cumpra as suas obrigações regulatórias. Neste sentido, o INCM, em coordenação com a tutela setorial e demais entidades competentes, está a fazer todos os possíveis para encontrar uma solução que seja viável e sustentável, quer para o Estado, quer para a TMCell. E no momento oportuno, as autoridades competentes anunciarão as medidas em perspectiva. No âmbito das celebrações dos 30 anos do INCM, e como forma de dinamizar e levar ao conhecimento do público sobre as atividades do regulador, estão agendadas diferentes intervenções em todo o país para sinalizar esse marco importante da nossa organização, sendo a destacar o lançamento do projeto de bibliotecas digitais, a divulgação de plataformas de denúncias e fraudes, a promoção da segurança e resiliência no uso das comunicações, a divulgação das praças digitais, incluindo as instruções do seu uso, sensibilização do consumidor no sentido de usar os canais certos para a apresentação das suas preocupações, a continuação da expansão da presença e representação do regulador nas províncias, e nesse âmbito vamos inaugurar a delegação de Niassa e iniciar a requalificação do edifício que vai funcionar a delegação de São Paulo. As celebrações dos 30 anos do INCM culminarão com a realização da Conferência Internacional de Telecomunicações, e escolhemos como slogan de celebração dos 30 anos regular as comunicações rumo à transformação digital, por ser aquilo que reflete o nosso maior compromisso. Para finalizar, queremos agradecer em primeiro lugar ao apoio incondicional do nosso governo, quer pela criação do INCM como regulador das comunicações, como pelas contribuições no reforço da capacidade institucional para o sucesso e materialização das suas atribuições e competências. Agradecemos em particular a todos os ministros de tutela, setorial e financeira, que trabalharam e têm trabalhado afincadamente para o fortalecimento do INCM e alcance dos resultados que hoje saltam à vista. Agradecemos igualmente ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública, ao Tribunal Administrativo, aos operadores, à comunicação social e a outros parceiros nacionais e internacionais pelo fortalecimento da capacidade institucional e notabilidade do INCM que conhecemos hoje.
bem-haja o INCM e muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Podemos passar ao espaço de interação. Então, queria dar a palavra à imprensa. Podemos colocar por aí 4 a 5 perguntas. Vamos começar por aí. Eu chamo Paulo, da Administração do Jornal Notícias. Eu gostaria de saber qual é o ponto de situação da entrada do quarto operador, e também quando é que efetivamente entra em operação a Starlink. Bom dia. Sim. Constantino Novel teve sucesso. O que eu queria saber é o que o INCM está a fazer com vista a estancar esse fenômeno de burla por via de SMS que diariamente temos recebido. Eu gostaria de saber, quando falamos aqui que o INCM não está ligado aos problemas, quando temos que problemas está a se referir, está a falar das dívidas. E outra questão também queria saber qual é a situação da migração digital. Só para complementar a questão dele, disse o Presidente do Conselho de Administração que o Governo está a dar esforço para apoiar a TMCL da situação na qual se encontra agora. Queria saber que tipo de ações concretas que o Governo pretende tomar para que a MCL saia da situação na qual se encontra, que se reflete inicialmente no ambiente externo pelo atraso dos pagamentos, por exemplo, de salários. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero não ter perdido nenhuma das perguntas. A pergunta do Jornal Notícias dizia a respeito, talvez, São duas. se talvez começamos uma de corresponder só para não perder. Tem a ver com o quarto operador, né, de telefonia, e a questão de quando é que entra em operação a Starlink. Okay, muito obrigado. A entrada do quarto operador, por lei, é feito mediante um estudo de mercado e para avaliar se o mercado é competitivo para a entrada de mais um operador de telefonia móvel no país. Porque os operadores, quando entram no mercado, tem que ser garantido a sua sustentabilidade e o regulador tem que garantir a estabilidade e previsibilidade regulatórias para que o mercado seja competitivo. Neste momento, os estudos não indicam nenhuma necessidade, por enquanto, da entrada de um quarto operador, porque o mercado ainda funciona. E a questão da entrada da operação da Starlink, nós garantimos que até outubro deste ano nós teremos esse serviço em operação. A segunda questão colocada foi do colega da TV Sucesso. Sobre o fenômeno de burla por via de SMS. Sim, nós, como regulador do setor das comunicações, estamos muito preocupados com a situação das burlas e por isso desencadeamos uma série de iniciativas em colaboração com a PGR. O INCM desenvolveu uma plataforma de denúncia e hospedou nas suas instalações de forma gratuita para contribuir para que o processo de denúncia das fraudes seja conduzido. E também temos estado envolvidos na interação com as autoridades de administração da justiça e os operadores para que, de fato, seja possível, se não evitar, pelo menos investigar e depois esclarecer os casos e aumentar a literacia e a prevenção através da educação cívica sobre os fenômenos das fraudes e como evitar. A segunda questão, só para lembrar, A terceira questão era a TMCL. As medidas concretas, como eu disse no princípio, as entidades competentes vão anunciar qual será o caminho a ser tomado
mas o que nós podemos garantir é que, neste momento, as medidas visam tornar a MCL eficiente. Um operador de telecomunicação tem que gerar riqueza, tem que gerar lucro e passa por reformas. Se lembrarem, no ato da posse, Sua Excelência o Ministro, o repto que foi dado por Sua Excelência da Presidente da República foi iniciar o mais rápido possível reformas. Então, essas reformas vão fazer com que a TMC torne-se eficiente. Do lado do regulador, o que nós estamos a fazer, infelizmente, ao contrário daquilo que acontece com o regulador financeiro, que pode fazer uma intervenção a um banco comercial que entra em falência, a lei não nos permite intervencionarmos a TMCL nem pagar as suas dívidas. As nossas ações vão se concentrar em medidas regulatórias facilitadoras para que essa operadora volte a operar e a honrar os seus compromissos no mercado. Desculpa, só para reforçar a questão que a minha colega colocou, ela perguntava do diagnóstico, quais são os problemas reais que a MCL enfrenta neste momento, por isso que era essa questão que ela colocou. Bom, o diagnóstico, apesar de nós sermos regulador das comunicações, a TMCL é uma empresa do setor empresarial do Estado, tem uma estrutura acionista, há um estudo que está-se a fazer, talvez os gestores e a equipa acionista da TMCL estarão em condição de responder o que falhou na TMCL. O que nós garantimos é que o negócio de telecomunicações tem que dar dinheiro. E se falava também a questão do ponto de situação da migração digital. Sim, nesse momento nós podemos nos considerar um país feliz. O processo de migração digital foi terminado, como foi anunciado. O que ficou foram algumas questões de conclusão do projeto para a migração digital da televisão. E aquilo que nós temos acompanhado é que, apesar dos constrangimentos que houve ao longo do percurso, o nosso país pode ser considerado um caso de sucesso na conclusão do processo de migração digital. E, como sabem, a migração digital envolveu a digitalização da televisão, e a televisão de Moçambique, a TMT, não é o único operador de transmissão digital terrestre. Eles vieram complementar, tem outros operadores que fazem transmissão digital terrestre, já existia no país os operadores privados. Então, o setor público terminou com sucesso o processo de migração digital. Nesse momento está-se a pensar, e na devida altura o governo vai anunciar também como é que isso será feito, é iniciarmos, sem esperar que sejamos colocados também deadline, iniciarmos a discussão, a reflexão do processo da migração da radiodifusão. Como ficaram as famílias carenciadas? Passar a mais uma pergunta. Queria insistir na questão de Borla. A plataforma de denúncias foi lançada em fevereiro deste ano, e de lá, juntamente com a PPR e o CERNIC, de lá para cá passam praticamente 6 anos, mais 6 meses, e ainda não tivemos, pelo menos de forma visível, rostos de detidos ou na sequência deste tipo de casos de Borla. Esta plataforma, que envolve a PGR, a Associação dos Bancos, o CERNIC, está a funcionar ou não? E qual é o grau de eficiência e eficácia desta plataforma de denúncias? A outra questão que queria colocar é que o Presidente disse que a parte do espectro radioelétrico, que seria alocado a um provável quarto operador, foi alocado às 3 operadoras que existem. Isso esgota, por definitivo, a possibilidade de um dia Moçambique ter um quarto operador. Obrigado. A plataforma de denúncia está a funcionar, como bem disse, é de 6 meses. Tem correções a serem feitas decorrente da implementação e operacionalização dessa plataforma. Neste momento há uma interação contínua com todas as partes interessadas.
rostos talvez não existem publicitados, mas tem resultado. A plataforma foi implementada com um propósito, e um deles foi de mitigação e de esclarecimento, para além da prevenção, e também colocar um dispositivo, uma ferramenta disponível para o cidadão, para que ele tenha um espaço onde pudesse colocar as suas queixas e ter um interlocutor válido. E a plataforma responde a todos esses objetivos. A outra questão era sobre o espectro. Neste momento, nós colocamos a figura de aluguer do espectro justamente para cautelar, para não hipotecar o país. Nós queremos garantir que, se o mercado com os atores que nós temos não for eficiente, precisamos trazer mais atores para darmos mais opções aos cidadãos, aos consumidores de Moçambique, e é por isso que colocamos o espectro, colocamos disponível para os operadores a título de aluguel. Isso vai nos garantir que, se nós decidirmos recuperar o espectro e lançar para o quarto operador, nós teremos esse espaço. Mas também não queríamos sentar por cima do espectro. Desde 2018 que esse espectro estava disponível, não estava a gerar receita, não estava a permitir que os operadores aumentassem a sua capacidade de transmissão de dados, e não estava a ser útil para a economia. Mas também temos que acautelar, se os 3 operadores mostrarem-se ineficazes no fornecimento de serviços ao cidadão, nós temos que ter sempre uma opção de trazer o quarto operador para servir os moçambicanos. Se vocês sabem, o governo, quando decidiu liberalizar o mercado das comunicações, tínhamos só a TDM. Logo que entrou a Vodacom, a situação do serviço prestado ao cidadão melhorou. Eu me lembro que eu comprava 600 meticais, um pacote giro, aqueles que ainda nessa altura eram nascidos. 600 meticais, um pacote giro num CD. Quando veio o segundo operador, a situação mudou. Agora, o cartão inicial já é quase de bordo. E é olhando para isso que nós decidimos criar espaço para que haja oportunidade de entrada do quarto operador, se o mercado assim o justificar, para salvaguardar os interesses do cidadão. E é também à luz disso que nós trouxemos o operador global de acesso à internet, que é a Starlink, porque nós notamos que a provisão do serviço de acesso à internet feito pelos outros operadores, o preço ainda continua alto, apesar de que, comparado com a SADEC, o preço é relativamente baixo, mas nós temos que olhar para o poder de compra dos moçambicanos, o custo de vida que existe em Moçambique. Os custos ainda poderiam ser mais competitivos do que estes, e como não conseguimos que os operadores atuais reduzam os custos, nós deixamos que a competitividade e a concorrência por si só resolva esse problema. É por isso, com a introdução da Starlink para oferecer serviço de acesso à internet, acreditamos que no nicho do mercado que nós queremos servir, haverá influência direta na redução dos custos de preço, porque os operadores querem continuar a ser competitivos, a ser uma alternativa.